O texto fala, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A impressão que nós temos é que essa promessa dependeu da obediência de Abraão. E aí fica estranho. Porque se a promessa dependeu da obediência de Abraão, ela não é resultado da graça, não é gratuita. Abraão foi obediente, você foi obediente? Fui. Então você vai receber uma promessa de presente. Então Isaac, para você vale a mesma coisa. Eu te dou essa promessa, mas você tem que ser obediente. Senão não tem promessa. E essa relação de dependência entre obediência e promessa, ela não se encaixa muito bem na história. Por quê? Porque quando nós voltamos para o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que a promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa que Deus fez quando Abraão ainda era pagão. Ele não era obediente quando Deus fez a promessa para ele. Se os irmãos olharem o capítulo 12, vão ver isso. Veja o que diz aí o texto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ele estava na Mesopotâmia. E o que ele fazia na Mesopotâmia? Ele adorava ídolos. Ele adorava deuses pagãos. E Deus se manifestou a ele e disse isso. E logo depois de dizer isso, Deus enunciou a promessa, sem que nunca Abraão tivesse obedecido nada. Veja o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Já é a promessa. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está fazendo promessas, sem que Abraão nunca tivesse obedecido nada. Abraão estava lá na Mesopotâmia, adorando deuses falsos. Ele recebeu promessas gratuitas, sem nunca obedecer nada. Mas o que nós aprendemos a partir daqui? Isso é muito importante descobrir na história de Gênesis. Nós vemos isso no capítulo 12, nós percebemos isso no capítulo 12, as promessas sendo feitas totalmente incondicionais, sem que Abraão tenha obedecido ninguém. Deus dá a promessa a ele, sem que ele tivesse cumprido ordem nenhuma. Deus concede a promessa a ele, Deus enuncia a promessa, Deus faz a promessa. E quando nós seguimos em frente na leitura, nós chegamos no capítulo 22, e vemos no capítulo 22 a promessa sendo repetida. Mas desta vez parece que a promessa foi dependente da obediência. 22:15 fala assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Ele está dizendo o seguinte: já que você me obedeceu, já que você não me negou o seu único filho, o que eu vou fazer? Aí ele diz no versículo 17: juro que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aí não entendemos mais nada. A promessa é dada porque ele obedeceu ou é dada gratuitamente? Como é que nós lidamos com isso? No capítulo 12, a promessa foi dada sem obediência nenhuma. Ele simplesmente recebe a promessa. No capítulo 22 ele diz: eu te prometo porque você foi obediente. Qual é a relação dessas coisas? O que devemos pensar acerca disso? O livro de Gênesis ensina com isso o seguinte: as promessas de Deus são gratuitas. Deus promete
as suas bênçãos para nós gratuitamente. Mas, quando nós somos obedientes, Ele confirma essas coisas no nosso coração. Quando nós somos obedientes, Ele confirma essas promessas na nossa vida. Por que nós recebemos o céu como herança? Por que nós recebemos a salvação como herança? Porque nós fomos obedientes? Não. Nós recebemos a salvação e a esperança da salvação pela graça. Mas nós aprendemos num texto como esse, nessa sequência, numa construção como essa, nós aprendemos que nós recebemos as promessas gratuitamente, mas quando nós somos obedientes, Deus confirma essas coisas no nosso coração. Deus reforça essas promessas no nosso coração.